Rena fica tão bonito, né, quando ela é bem aplicada, mas infelizmente muitas pessoas pegaram resistência à rena. E tem um motivo para isso, né? E assim, quem está começando em primeiro lugar precisa dominar a técnica. Você precisa entender do produto que você está usando. Você precisa fazer testes antes. Eu percebo que às vezes os alunos compram um produto e não testam, já vão logo naquela ansiedade, né? Que eu entendo muito essa ansiedade deles. Mas é necessário que você faça um testezinho, tire um pouquinho do produto e teste na sua própria pele. Até a forma que você está aplicando, se você está aplicando direitinho, se você não está manchando, né? E também por que é importante isso? Para você entender as tonalidades de cada cor de rena que você comprou. Aplica no próprio braço, né? Eu sempre recomendo isso para os meus alunos. Quando comprar a rena, já faz esse teste para você entender que tipo de castanho escuro você tem, que tipo de castanho médio, que tipo de castanho claro. Porque vai depender também do tempo de ação dessa rena. Então, assim, quando você não entende do produto e sai aplicando, dificilmente você tem resultados, assim, bonitos para cada cliente, né? Eu sempre falo, acho que já falei isso aqui em vários vídeos, que o design, ele é personalizado, né? Então, consequentemente, a cor da rena também, né? Então, assim, existem 3 fatores importantes para fazer uma rena bonita, tá? Preste atenção nesses 3 fatores que eu vou falar para vocês. Prestar atenção na cor da rena é o primeiro deles, né? Que é o que eu já comecei a falar e ele é um fator muito importante. Se você não conhece as cores que a sua rena vai desenvolver na pele, dificilmente você vai ter um bom resultado, porque a rena, ela pigmenta o pelo, mas ela também pigmenta a pele. Então você tem que prestar atenção na cor do pelo do seu cliente, na cor da pele do seu cliente, porque rena pigmenta pelo e pele, e depois você vai prestar atenção na cor da rena escolhida, mas para isso você já precisa ter testado as suas renas. Como que você vai saber a cor ideal só pelo nome castanho claro, escuro ou médio? De repente você precisa até misturar castanho escuro com castanho médio, para não ficar tão forte, né? Então assim, quando você erra na cor e quando você erra para mais, que deixa muito artificial, o cliente nunca mais faz rena. Ele fica desesperado, ele acha que aquilo nunca mais vai sair dele, né? Então, assim, existem testes que a gente faz antes da gente trabalhar com um produto. Todo produto que chega pra mim, antes de testar, de aplicar em alguém, seja o que for, pode ser uma rena mesmo, né? Eu primeiro testo em mim, testo em uma outra, de uma outra forma, né? E pra eu ver o resultado que aquilo ali vai me entregar, né? Por mais que seja uma rena, gente, é algo que a gente sabe que daqui 7 dias sai, mas os clientes ficam bravos e muitos deles já pegaram resistência à rena por conta disso, porque ninguém merece você ficar aí 7 dias, 10 dias com uma sobrancelha totalmente artificial e mal feita, né? Não dá. Então vamos nos colocar no lugar do cliente como se fosse a gente, né? A gente também não iria gostar de ficar com uma sobrancelha totalmente artificial, né? Então o primeiro deles é prestar atenção na cor da rena. Não colocar a rena demais na pele. Por quê? Gente, eu particularmente não acho isso bonito. Cliente que não tem início, ou não tem ponto alto, ou não tem cauda, não dá pra gente criar 2 centímetros de sobrancelha com rena. Não tem pelo, não tem pelo. Então, nesses casos, o que dá pra fazer? Ou você indica para uma micropigmentação, se você não faz, e se você não faz, já tá na hora de começar a pensar se especializar nisso, tá? Para você não perder mercado. Se você é só design de sobrancelhas e não faz ainda micropigmentação, tenha esse procedimento dentro do seu estúdio para você não perder cliente. Tem casos que só rena não fica legal. Casos com pouquíssimo pelo. Tem gente que tem uma linha de pelo. Como que você vai fazer rena nessa pessoa e vai melhorar esse design, vai deixar mais bonito, né? Não fica legal. Então, ou você indica esses casos para uma micropigmentação, ou você faz apenas a tintura dos pelos com tinta, né? Como, por exemplo, a tinta da Reflectocil. Só um exemplo para que vocês possam entender do que eu tô falando, tá? Então, assim, a gente tem esse tipo de solução, mas trabalhando ali com a tinta, você só vai pigmentar o pelo, né? A tinta, ela quase não pega na pele, às vezes dá um sombreado na pele, mas esse não é o foco da tinta. A rena, sim, pigmenta a pele. E se você vai fazer um design, né, numa pessoa que só tem uma linha de pelo, você faz lá a caixinha, né, da marcação, e vem preenchendo aquela caixinha toda com rena, e a pessoa só tem uma linha de pelo, vai ficar super estranho. Tá? Então a gente tem casos que a gente tem que analisar. E isso é uma coisa também que as pessoas acabam pegando resistência à rena, tá? E não precisa nem fazer no próprio cliente. Só o fulaninho de ver a sobrancelha dela já vai falar: meu Deus, eu nunca vou fazer rena.
né? Então tem que prestar atenção nesse sentido. Agora, tem sobrancelhas que tem algumas assimetrias, por exemplo, tem sobrancelha que tem o ponto alto mais alto do que o outro, né? Então dá pra gente compensar sim trabalhando com a rena, né? A gente ultrapassa um pouquinho, até 2 milímetros em alguns pontos das sobrancelhas assim, que não pesa. Agora, se você ultrapassar 2 milímetros de rena para fora do pelo, numa sobrancelha toda, aí ela vai ficar muito bruta, artificial, fica estranho, tá? Então, num ponto ou outro, dá pra gente poder fazer sim esse aumento, né? E esse equilíbrio de simetria no ponto alto, um pouquinho aqui no início, que tem gente que tem o início curto, até 3 milímetros no início é aceitável. A cauda às vezes é curta, a gente precisa puxar um pouquinho mais. Então, dá pra ser feito, tá? Mas tudo com cautela. E o terceiro ponto que eu acho super importante a gente dosar é o início da sobrancelha. Apesar de que tem gente que pede, né, o início totalmente quadrado, a gente tem que tomar cuidado com esse início. E tem sobrancelhas que são bem peludas, gente, que tem bastante pelo mesmo, e que a pessoa vem para fazer rena, e quando a gente faz o design, o crescimento natural do pelo dela me dá realmente um início quadrado. Tá? O natural da cliente é quadrado, eu não fiz ficar quadrado com alguma técnica. Tem sobrancelha que ela é a perfeição mesmo. Só que quando a gente aplica a rena, a gente faz esse formato quadrado, que já é natural dessa sobrancelha, ficar muito aparente e isso pesa a expressão, tá? E quando, isso em caso que a sobrancelha é naturalmente assim, né? Quando você vai lá e inventa um início quadrado para sua cliente, marca aquele início também, deixa tudo quadradão, bem pintado. De longe você vê aquela sobrancelha. E isso não passa pra gente elegância, não passa um olhar de sensualidade, não passa um olhar poderoso. Não, pelo contrário, passa o olhar de uma pessoa brava, né? E uma pessoa que todo mundo vai ter medo de chegar para falar, porque a nossa sobrancelha, ela expressa. Ela fala muito sobre a gente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse início. Qual é a minha dica para esse início, né? Sobre a rena? Aplicar o efeito ombré na rena. Mesmo que sua cliente queira a sobrancelha mais marcada, que tem aquelas que gostam e que de fato fica também muito bonito, para algumas pessoas combina muito, deixa o início um pouquinho mais leve, não deixa o início tão marcado como o corpo e a cauda das sobrancelhas, porque isso traz mais harmonia, naturalidade e deixa o olhar dela muito mais descansado, tá? Com certeza o cliente fica mais satisfeito. Então isso é caso da gente parar e explicar isso para o nosso cliente, né? Que muitas vezes a gente vai no automático, tem 10 designs de sobrancelhas marcados num dia, né? E vai no automático, sai fazendo, não conversa. Então, tudo basta uma conversa. Uma única vez que você explicar isso para ela, todas as vezes que ela voltar, você vai fazer da mesma forma, né? E aí você explica, olha, tudo bem que você quer uma sobrancelha bem marcadinha, mas o início a gente precisa deixar mais natural para que você tenha aí um olhar mais limpo, né? Mais leve, que não fica nada muito pesado no seu rosto. E não preciso nem falar, né, gente? Que esses são os 3 fatores importantes relacionados à rena. Mas o design, ele tem muito do seu resultado de rena. Se o seu design tá feio e você vai seguir aquele design aplicando a rena, o seu resultado vai ser um resultado de design com rena feio, né? Então, por isso que você precisa, de primeiro ponto, aprender e entender as marcações, ter percepção de medidas e entender o passo a passo de uma marcação. Depois que você faz isso, é que você pensa em aplicar a rena em alguém, tá, gente? Porque eu vejo que tem alunos, às vezes assim, a gente ensina um passo a passo, né, bem legal. A ansiedade é tanto que ele não tem paciência para aprender primeiro o passo a passo da marcação, já quer logo aplicar a rena, não faz aquele design direito e não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem uma etapa, tá? Se você tá na etapa de aprender a marcação, foca na marcação. Depois, tá legal a sua marcação? Agora você vai pro design. Para isso existem as modelos, né? Então, vamos tentar reverter essa situação aí, porque ficou muita gente realmente com trauma da rena, e rena, quando bem aplicado, é muito bonito.